Nós vamos ler aqui o capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, dando continuidade, falando sobre o tema "Não andeis ansiosos", né? Acredito que é um texto quase que autoexplicativo, mas que nós compartilharemos essa noite pedindo a misericórdia de Deus para falar conosco. Então, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como a qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal." Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez diante do Senhor nos colocamos, e dessa vez pedindo ao Senhor a tua misericórdia. O Senhor conhece os nossos corações, sabe como temos andado nesse dia, sabe como somos tendenciosos e vivemos em busca da satisfação imediata, e isso nos tem gerado muita ansiedade. Sabe que não temos cumprido o propósito do Senhor, e muitas vezes é por causa da nossa ansiedade. Sabe que temos tido problemas no casamento, problemas com relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Sabe que as nossas crianças têm andado ansiosas, e o Senhor sabe que tem a ver com a ansiedade dos seus pais. Por isso, cremos que esta manhã o Senhor há de falar conosco, a fim de que sejamos curados, que melhoremos a nossa vida com relação a isso, confiando mais no Senhor. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos queridos, esse Sermão da Montanha, ele é impressionante mesmo. Cada vez que eu leio o Sermão da Montanha, eu sou mais impactado, né? É impressionante ver como que o Senhor, ele trata a vida individual, a vida do indivíduo, para que ele viva em comunidade. É impressionante como ele tem a sensibilidade de observar as nossas necessidades e também as nossas dificuldades. É impressionante como ele olha bem para dentro da gente e consegue nos fazer atentar para questões que até então para nós eram supérfluas ou secundárias. Questões como, por exemplo, esse problema da ansiedade que temos vivido nos dias de hoje. Talvez seja redundante muitas coisas que nós temos falado ou temos vivido, porque nós temos pregado, desde a pandemia principalmente, fala-se muito sobre ansiedade, já que aumentaram muitos problemas psíquicos, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas sentimentais, a partir do isolamento social. Mas não só o isolamento social causou esse caos emocional, né? Esse turbilhão de sentimentos e pensamentos, mas também o pensar em que as coisas possam estar chegando ao fim e o perceber que isso está acontecendo próximas de nós. É mais uma questão de pânico observar tudo isso. Então, o período da pandemia, ele não trouxe só o isolamento social, ele não só nos isolou uns dos outros e nos tornou ainda mais, fortaleceu ainda mais aquela perninha do tripé do pós-modernismo, que é a privatização, a vida privada de cada um. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua vida e ninguém tem nada a ver com ninguém. Isso vem sendo fortalecido cada dia mais para quebrar o aspecto comunitário da igreja, o aspecto necessário da nossa compreensão da vida em comunidade. Isso vem sendo quebrado pelo inimigo, porque, como diz Josemar Bessa, quando uma pessoa diz assim: eu não preciso estar junto de outras pessoas, eu não preciso congregar, eu sou a igreja, eu vivo sozinho, é uma estratégia do inimigo, como diz Josemar Bessa, para separar do rebanho e deixar mais fácil para a presa. Um animal separado do rebanho, no mundo animal, a gente vê que os leões, eles fazem isso antes de atacar um rebanho, uma manada, eles separam o animal para poder abatê-lo.
É uma estratégia utilizada pelo inimigo das nossas almas, nos deixar sozinhos também, a fim de tornar mais fácil a sua empreitada contra nós. Por isso, nós devemos reconsiderar o nosso posicionamento sobre a vida solitária. Todos nós temos o nosso momento de solidão, e isso é parte essencial da vida, para a autorreflexão e a autopercepção de quem eu sou em Deus e de quem Deus é para mim. Na verdade, a minha percepção de quem Deus é para mim vai trazer um conceito claro e específico de quem eu sou nesse mundo e também para a glória de Deus. É muito importante entendermos que somos igreja. E biblicamente não há nenhum conselho de Cristo Jesus para que andemos sozinhos. Esse erro já começou no período da Idade Média, na Era das Trevas, ainda quando surgiram os mosteiros, homens e mulheres desejosos de serem separados desse mundo, com o pensamento de que o mundo os contaminava. Descobriram, vivendo isoladamente, de que não é o mundo que nos contamina, somos nós quem o contaminamos. O problema não é a infraestrutura, o problema é a supraestrutura, é o que está aqui dentro que contamina o mundo, não é o que está lá fora que está me contaminando. Isso tudo gera ansiedade, isso tudo gera muitas outras síndromes que são variáveis desses sentimentos que temos e que nos levam a um estilo de vida como temos vivido, extremamente superficial, extremamente acovardados de viver uma vida mais emocionante. Viver um casamento mais emocionante, viver uma vida paterna mais emocionante, ser um filho que vive de forma mais emocionante também, viver uma congregação, uma igreja de forma mais emocionante. E temos nos reduzido a viver na mediocridade, viver na média. Cumprir com o protocolo no aspecto de viver ali dentro da situação e pronto, acabou. O cristianismo não foi criado para isso. O cristianismo não existe para isso. O cristianismo ele é contra a cultura. O cristianismo é uma loucura, irmãos. O cristianismo é uma das questões das religiões mais radicais. O cristianismo fala de morrer para si mesmo e viver para Deus. O cristianismo nos leva a decisão mais importante da vida, que é abrir mão dos meus desejos para viver a plenitude da vontade de Deus. O cristianismo é audacioso. O cristianismo coloca a minha vida no fio da navalha e me faz pensar o seguinte: se eu tiver que morrer, que seja para a glória de Deus, e eu estou pronto para viver isso agora. O cristianismo faz com que o cônjuge, com que o casamento se torne um lugar de deleite, um lugar de respeito, um lugar de fidelidade, do exercício da nossa vida. O cristianismo ele eleva o nível da nossa estrutura e também poupa essa terra do problema da ira de Deus sobre ela. É o cristianismo. Nós temos que ser mais audaciosos, mas os tempos que temos vivido nós estamos recuando e não devíamos recuar. O texto em questão, obviamente, ele tem um contexto que foi pregado na semana passada. Apenas o versículo 24 diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Servir aqui também parte daquela variante grega da palavra doulos, que é escravo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não se pode ter dois senhores, não se pode ser escravo de duas pessoas. Não tem essa possibilidade. É o que está sendo escrito aqui, é o que está dito aqui. Não tem como você acumular tesouros nos dois lugares ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para ser rico nessa terra e também ser rico no céu, no que diz respeito à vida com Deus, porque a nossa riqueza nessa terra, ela depende do nosso esforço e dedicação quase que em tempo integral. Pastor, então não pode ser rico? Pode sim. Em momento algum aqui nesse texto do que foi pregado, inclusive na semana passada, o Senhor está dizendo que é pecado ser rico. Ele está dizendo que é pecado viver pela e para as riquezas. Ele está dizendo que você pode ser economicamente bem sucedido, você pode ser um milionário ou um bilionário, desde que o seu dinheiro glorifique o nome do Senhor, e que ele não seja o seu Senhor. Nós não podemos ser servos das riquezas, é o que ele está dizendo. A riqueza tem que te servir, o dinheiro tem que te servir, e não o contrário. Então nós não deveríamos viver para trabalhar, nós deveríamos trabalhar para viver. Naturalmente existem pessoas com um timbre empresarial que vão conseguir progredir, prosperar, pessoas em suas áreas de profissão, e Deus permitirá que isso aconteça, mas nunca pode ser esquecido de que a glória de Deus é a finalidade da nossa existência e do nosso trabalho também. Não se pode servir a dois senhores, não se pode ser escravo do mundo e escravo de Cristo.
É uma palavra pesada, porque nós temos em nosso conceito, principalmente nos dias de hoje, em que se reverbera muito a questão do escravagismo e outras coisas mais, de forma muito pejorativa, e de fato é visto pelo ângulo que é defendido pelas ideologias, pelo menos nesse aspecto. Porém, quando nos tratamos como escravos de Cristo, é o mesmo que dizer que não temos escolha para servir a outro Senhor. É exatamente o que Jesus está dizendo de forma clara e específica aqui. Não se pode servir ao mundo, às riquezas, e não se pode servir a Deus ao mesmo tempo. Ou seja, em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, Jesus chama qualquer outra coisa de Senhor. Qualquer outra coisa, nem a luxúria, nem nada de Senhor, somente as riquezas, porque é por ela que o homem pode ser dominado e levado à cobiça. Então o problema não é Deus me tentando quanto à riqueza, o problema é a minha cobiça sendo aguçada pelo que eu mais desejo. Por isso não se pode servir a dois senhores, você vai agradar um e vai desprezar o outro. Qual você tem desprezado? Agora ele traz aqui, por isso vos digo. Está vendo? Ele está dizendo por isso, porque o texto anterior não pode ser lido colocando esses subtítulos em negrito aqui como destaque. Tem que ser lido de forma direta. Então não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que ele está dizendo aqui? O que mais gera ansiedade nas pessoas é o medo de não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter o que beber. Isso gera ansiedade. É claro que ele está colocando aqui de forma mais generalizada o aspecto da nossa vida, e considerando a vida que vivemos hoje, nós temos ansiedade por muito mais coisas. Naquele tempo era apenas o fato de comer, era apenas o fato de se vestir por causa do frio ou do calor, era apenas o fato de ter o que beber, já que eles estavam habitando um deserto. Para nós não, nós temos ansiedade com muitas outras coisas. Muitas coisas que não são o básico. Aqui ele está estruturando para nós o básico, mas existem outras coisas que não deveriam ser dignas da nossa atenção, como temos dado nos dias de hoje, a ponto de nos deixar desnorteados. E o que ele está considerando aqui, primeira coisa que ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele vai considerar para nós aqui, não andeis ansiosos, ele não está na verdade nem sugerindo muita coisa, mas por que não deve andar ansioso? Quando que essa ansiedade vai sair da gente? Porque a ansiedade é a preocupação com as coisas futuras, e preocupação, o nome já diz, pré-ocupação, é uma ocupação com algo que ainda não chegou. Nós já estamos nos ocupando sem que ainda tenha chegado o problema. Isso é preocupação. Isso é a ansiedade. Então, o que ele vai dizer aqui também, do verso 25 ao verso 34, não está ligado a não planejar. Ele fala muito sobre a providência. Ele não ensinaria para a gente, para de olhar para o futuro, esquece, vive intensamente, carpe diem. Vive hoje como se não houvesse amanhã no aspecto financeiro, gasta tudo que tem, não. Absolutamente, senão ele não teria instruído ou dado ao próprio José condição de considerar a possibilidade da construção de cidades celeiros, prevendo uma fome que viria no futuro. Durante a fome, o Egito se tornou ainda mais rico no período da fome, porque pela sabedoria dada a Deus para José, ele teve condições de construir suas cidades celeiros e ser o celeiro mantenedor do mundo oriental naquele período. Agora preste atenção no que Jesus está dizendo aqui, é o seguinte: não que você pode olhar para o futuro, você não pode fazer dele o seu Senhor. Você não pode viver pelo futuro, você tem que viver hoje. Mas a providência é parte essencial. Saber administrar, saber lidar com isso é parte essencial para a glorificação do nome do Senhor. Até porque muitos momentos, muitos problemas de ansiedade estão ligados à má administração da própria vida. A vida emocional, a vida sentimental e a vida financeira. Às vezes nós andamos ansiosos. Por que eu estou andando ansioso desse jeito? Porque você fez um negócio errado. Você fez uma sociedade errada. Você investiu em um mercado que você não conhece. Você deu todas as suas fichas, num relacionamento que você sabia que já começou falido. Você gasta o seu dinheiro e não entende que tem que guardar alguma coisa para os dias difíceis também. Isso não é acumular riqueza, isso é ser precavido, isso é saber que você tem uma família e precisa cuidar dela. Então quantas pessoas vivem ansiosas? Pastor, eu estou tão ansioso pelos meus negócios, mas às vezes investe tudo o que tem sem nem conhecer o mercado. Tem pessoas como eu, por exemplo, que não tem timbre empresarial, mas se aventuram no empresariado, gastam tudo o que tem e vão andar ansiosos, É natural. Isso é Deus quem está fazendo, quem está falando com a gente.
Por que eu estou vivendo isso? Porque eu procurei com as minhas próprias mãos. Irmão, o homem não precisa fazer nada para dar problema. E nós ainda fazemos. Nós ainda fazemos. Por isso que o Senhor está nos ensinando aqui, é aprender a confiar. E confiar não é simplesmente gastar tudo que tem, já viu? A gente tem aquela mania assim, olha, eu tenho o direito de comer bem. Claro, você tem. Então, eu vou almoçar hoje lá no Coco Bambu. Pode ir. Você tem o dinheiro para isso hoje. E você vai gastar 300, 400 reais num almoço lá com a sua família. Só que amanhã você tem que fazer compra para casa. Você tem que fazer o sacolão para casa. Você tem que pagar a escola do seu filho. Amanhã você tem os remédios para poder comprar. Amanhã você tem muitas outras coisas que você precisa fazer com o dinheiro que você sabe que merece comer no Coco Bambu. E nós não temos esse tipo de pensamento. Você não pode se esquecer que você pode comer uma pizza hoje, mas que amanhã você tem que fazer o sacolão para a semana. Os maridos que estão aqui, não entre na onda da sua esposa. Irmão, marido, vão gastar mesmo. Não entra não, porque vai ter problema, você vai gastar. As irmãs estão rindo aí, já olhando assim, falando, não ouve o pastor. O pastor hoje não está inspirado. A esposa, não, nós estamos precisando sair, a gente só fica nessa casa. Eu quero ver as coisas, marido. Vamos nos aventurar. Deus proverá. Não é assim? Vai, marido, sai com ela. Passeia, curte bastante com seus filhos. Amanhã ela vai estar falando aqui, ó, não tem lanche para levar para a escola dos meninos, viu? Se vira, você não é o provedor? Bem que minha mãe avisou. Minha mãe falou. Casa não, esse aí não vai sustentar você não. É ou não é? Então a mesma que te chama para curtir hoje vai te cobrar o almoço amanhã. Então às vezes dizer não para a esposa é duro. Porque nós temos dificuldade para fazer isso como homens, irmãos. Nós queremos o melhor para a nossa família. E também não queremos sofrer retaliação para o resto da vida. E mulher sabe guardar esse tipo de coisa. Ela tem a tendência de guardar. A minha irmã viaja para tudo enquanto é lado. Eu fico aqui, ó. Aniversário de casamento é Ibirité. Dia dos namorados é cachorro quente lá no Boquinha. Mas são questões que vai conduzir a sua vida para a glória de Deus. E aquilo que hoje nos deixa resignados pela privação de uma ou outra coisa, vai fazer com que tenhamos uma vida sólida um pouco mais à frente. Tem questões que nos geram ansiedade porque nós criamos, nós deixamos acontecer. E a maioria de nós que estamos aqui, estamos incutidos nesse contexto. Nós deixamos isso acontecer. Ele diz aqui, não andeis ansiosos, mas existe um outro parâmetro. Por que a gente não deve andar? Primeiro, que a gente não deve causar isso para a nossa própria vida. Tem pessoas que buscam fazer cursos universitários por influência de pessoas, simplesmente porque o mercado é melhor. Ele vai viver ansioso, porque ele não gosta daquele curso, ele está fazendo por causa do dinheiro. Não há nada melhor do que fazer aquilo que você ama, e sabe que vai ter uma qualidade de vida boa, e que o estudo para você não vai ser pesaroso. É como disseram antes, não é? Ame o seu trabalho, e você nunca terá que trabalhar na vida. Vai ser sempre um ambiente tranquilo e você vai desejar estar ali. Isso também gera ansiedade. Mas um outro ponto para não gerar ansiedade, não andeis ansiosos, é confiar no Senhor das nossas vidas. Mas são muitas coisas. Nós estamos falando do básico da sobrevivência, que é o comer e o vestir, como Cristo expõe aqui mais à frente, e nós logo veremos. Mas considere, antes da exposição rápida do texto, que nós temos um Deus, irmãos, e esse Senhor, ele é impressionante, irmãos. Ele é impressionante. Aquela tradução lá em Moisés, realmente, que ele fala, eu sou quem eu sou, né? Diga que o grande eu sou te enviou. De fato, a tradução ali mesmo, a tradução no original, aquela que é assim, ó, eu serei o que serei. Essa é a tradução. Eu serei o que serei. E na tradução, no contexto da cultura hebraica, da tradição, é de fato dizendo isso mesmo. Olha, Moisés, eu serei o que serei. Eu serei para o povo à noite, a coluna de fogo. Eu serei durante o dia a nuvem que tampa o sol. Eu serei a água que sai da rocha, assim como eu serei aquele que provê as codornizes e o maná que descerá do céu. Eu serei o que serei.
Confiar nisso é entender, irmãos, que nós temos que ter fé o suficiente. Confiar nisso é compreender quem é o nosso Deus primeiro. É por isso que nós estamos hoje na Escola Bíblica Dominical aprendendo sobre a criação. Todas as demais doutrinas bíblicas estão influenciadas pela doutrina da criação. Ouve sobre a criação, irmãos, ouve sobre a doutrina da justificação. Leia sobre a providência de Deus em enviar o seu Filho ao mundo para trazer paz entre Deus e os homens, e pense se Ele de fato não é provedor. Leia sobre o poder que Ele tem para criar todas as coisas ao som da sua voz, para organizar todas elas, para colocar tudo em seu devido lugar, com a sua própria assinatura em cada ponto da criação. Um universo tão maravilhoso como nós vivemos ainda, insondado pelo homem, na verdade o nosso próprio planeta, não apenas o fundo do mar, mas as florestas mais densas, como a floresta amazônica, ainda não foi completamente sondada pelo homem, ainda falta muito ainda. Esse é o Deus em quem devemos confiar. Mas talvez você diga assim: pastor, ele está dizendo aqui mais abaixo, olha, não tenham por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Aqui ele está considerando o seguinte: se Ele é Deus para construir você, para formar você, para criar você, Ele é Deus para sustentar você. É mais difícil criar você do que sustentar você. Então o que ele está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: olha, se Ele é Deus para criar, se você é mais importante do que o alimento, Ele não vai te alimentar. Se Ele é Deus para poder criar você, Ele não vai ser Deus para sustentar você. Ele está colocando o menor em contraponto com o maior. Ele está dizendo o seguinte: olha, alimentar vocês é uma função muito mais simples do que criar vocês. Se você crê que eu criei vocês, então vocês também têm que crer que eu sustentarei vocês. Mas por que eu ando ansioso? Porque eu quero mais do que o que Deus quer me dar. Sempre. No meu relacionamento conjugal, a menina que busca o marido, o menino que busca a esposa, quer sempre mais, muito mais do que Deus quer dar às vezes. Porque Deus tem o melhor para mim, eu não duvido disso, eu tenho certeza disso. Mas o nosso conceito de melhor é sempre aquilo que afaga o nosso ego, que enche o nosso ventre. O conceito de Deus a respeito do melhor pode ser perder algumas coisas para sermos aperfeiçoados. O conceito dele vai muito além da minha aparência. O conceito dele vai muito além de quem eu sou por fora, mas é do que está aqui dentro. O conceito dele é uma formação de caráter, não apenas de reputação. Deus está muito mais interessado no seu caráter do que na sua reputação. E o problema nosso é que nós estamos mais interessados na nossa reputação, ainda que para isso manchemos o nosso caráter, fazendo negócios errados, em relacionamentos errados, mas teremos uma boa reputação porque eu vou prosperar, não importa como. Deus não quer isso para nós. Isso gera ansiedade, muita ansiedade. Agora ele faz aqui, quando eu estava lendo sobre isso ontem, eu não deixei de refletir sobre um texto maravilhoso em Isaías. Se você puder abrir no 49, Isaías 49, 14, por favor, rapidamente. Eu refletia sobre isso, irmãos, porque não pense que o pastor ele tem essa coisa assim de, eu estou muito tranquilo, estou flutuando nas mãos de Deus. Não, nós temos nossos momentos de ansiedade, às vezes muito mais que qualquer um de vocês. Mas aí quando eu leio esse texto em Isaías 49, 14 ao 16, diz assim, olha: Sião, porém, disse: o Senhor me desamparou. É mais ou menos o que nós falamos, né? O Senhor se esqueceu de mim. Talvez você orou isso essa noite. Aí ele responde assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Estar continuamente na presença, a tradução NVT diz assim: os teus muros estão continuamente na minha memória. Eu lembro deles o tempo todo. Estão diante de mim. Em momentos críticos da nossa vida, por causa da ansiedade, gerado pela ansiedade, nós somos tendenciosos a dizermos que o Senhor se esqueceu de nós. E Ele está dizendo claro e taxativo ao dizer assim que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que amamenta, eu contudo não me esquecerei de ti. Sabe por quê? Porque eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Aquela questão cultural, não é? Que os pais, quando perdiam seus filhos para os exércitos,
Eles gravavam o nome do filho na palma da mão para não se esquecer do filho, do nome do filho, porque no exército era dado ao filho um novo nome. O Senhor grava porque Ele traz essa expressão que é algo indelével, é uma marca que não pode ser apagada. Ele não se esquece, ainda que sejamos muitos, Ele nos enxerga como indivíduos também. Ele nos vê como o corpo funcional dEle nessa terra, mas também nos vê como indivíduos. Irmãos, esse é um Deus de verdade, que não nos conta como números em meio a uma multidão, mas que nos afaga, nos aconchega, que nós o chamamos de Pai. Por quê? Às vezes a nossa dificuldade são com os nossos inimigos, os problemas que geramos, situações que acontecem, mas em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, ele diz assim: quando saíres para a guerra ou a peleja, e vires carros e cavalos em maior número que os teus, não temas nem te assombres, pois sou teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. Isso é tão maravilhoso, lembrar de Jesus aqui mesmo no capítulo 16 do Evangelho que Mateus escreveu, a partir do versículo 22, quando fala sobre Jesus caminhando por sobre as águas, indo em direção aos seus discípulos ali. Talvez esteja assim com você, essa tormenta dentro de você e fora também, e às vezes nós entramos em estado de ansiedade crônica, sem saber como vamos lidar com a situação, como vamos lutar contra isso. De repente o Senhor vem e Ele diz aquilo que é tão profundo: aquietai-vos, sou eu. Calma. Eu acho lindo porque antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele acalma os discípulos. Ele acalma para que os discípulos de fato tenham a coerência de pensar no que está acontecendo em volta, de avaliar o seu entorno, de perceber as lutas que tem enfrentado, mas quem é que está se aproximando? Quem é que está entrando no barco ali? É o Senhor que encerra a tempestade, mas não antes que a experimentemos, não antes. Sabe quando a palavra do Senhor diz, quando o Paulo fala assim com o Timóteo, porque não nos foi dado espírito de covardia, viu? Mas de amor, de ousadia, de intrepidez, viu, Timóteo? Sabe por que ele falou isso com Timóteo? Você já leu as duas cartas a Timóteo? Você vai ver que as duas são pastorais. A primeira ele trata das questões doutrinárias, é quase um tratado teológico. A segunda é de amigo para amigo, de pai para filho, é um conselho. Acha que o Timóteo não estava ansioso, não? Paulo ia morrer, irmãos. O Paulo sabia, ele escreveu para o Timóteo assim: estou sendo entregue como libação, viu? A minha vida está acabando. Quem era Paulo para Timóteo? Pai na fé. Paulo chama Timóteo no capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo, de meu filho na fé. Versículo 2, meu filho na fé, de quem aprendeu tudo. Você estava comigo, Timóteo, no lugar que eu andei. Agora o Paulo fala assim: eu vou morrer. O Timóteo entra em ansiedade, irmão, e o Paulo fala com ele assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, viu? É por isso que eu sou bravo, pastor. Não, nós todos somos covardes, é por isso que temos o espírito de ousadia. Se fôssemos corajosos por conta própria, se a igreja fosse corajosa sozinha, não precisaria que Deus nos desse um espírito de ousadia. Então reconhecer a nossa covardia é parte essencial para vencermos a ansiedade. Reconhecer que não vamos conseguir, porque às vezes tentamos vencer dizendo palavras positivas para nós mesmos: eu posso, eu consigo, eu vou, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Nossa, eu não consegui. Não é disso que se trata, não. É mais fácil ajoelhar e falar: eu não consigo, eu não posso, eu não vou vencer, eu não tenho força. Então nos é dado um espírito de ousadia, que vai além das nossas forças, que nos sustenta, que nos eleva, que nos toma em meio à tempestade e nos conduz ao centro do seu propósito. Mas esse reconhecimento deve ser parte da nossa vida, irmão. Não é para ficar chorando o tempo todo também não, mas tem coisas que nós não damos conta. Quantas vezes você acha que eu já dobrei o joelho e falei: Senhor, eu não dou conta de pastorear uma igreja assim, eu não dou conta de continuar. Quantas vezes você acha que os missionários no campo já não disseram: Senhor, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não vou conseguir. É aí que nós experimentamos da graça do Senhor, irmão. É aí quando nós falamos com Ele assim: Senhor, eu não consigo. É aí que Ele nos toma de fato e nos mostra que dEle é o poder. Sabe, a continuação do texto diz que ele começa a fazer um comparativo aqui, primeiro com relação à comida, e ele fala assim: olhai para as aves do céu,
não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, Jesus de forma alguma está dizendo que as aves são preguiçosas, que elas deitam em seus ninhos e ficam paradas esperando Deus enviar a semente, não. Só que elas confiam numa coisa de cada vez, a cada dia, tanto as aves quanto as plantas que serão citadas aqui. Se você conhece um pouco de pássaros, e eu não conheço praticamente nada, mas sei como é lindo o trabalho do João de Barro. A casa que ele faz, que é muito mais segura do que muitos apartamentos, prédios que nós construímos. Como ele tem a sensibilidade de construir a portinha virada sempre contra a mais próxima tempestade, para que não encha a sua casinha. Como a casinha dele faz uma curvinha lá dentro. E como quando a João de Barra fêmea lá, como ele fecha ela na casinha lá e deixa ela morrer lá, porque ela traiu ele. Interessante. Ele é trabalhador. Eu já vi o Joãozinho de Barro construindo para a Joaninha de Barro. É muito bonito ver. Então ele não está chamando de preguiçoso. Só que o animalzinho, ele confia, a ave confia na providência que Deus vai dar para ele trabalhar. É Deus quem nos dá a providência para trabalhar, não é para ficar parado. Do contrário, o sábio Salomão não teria dito assim: vai ter com a formiga, preguiçoso. A formiga é nossa pedagoga. Nos ensina, inclusive com relação à providência. A formiga, ela guarda o alimentozinho dela ali para os períodos de frio, e que ela não poderá recolher aquele alimento. Ele está nos ensinando isso. Olhai para as aves do céu. Ele não está dizendo assim: siga o exemplo das aves, seja como as aves. Não, Jesus está nos chamando a contemplar a criação. Ele nos chama mais uma vez a um estado de contemplação. Olha para as aves, trabalham, não é? Eu dou para elas a matéria para trabalhar. E às vezes, mesmo sem matéria, eu faço. Se você quiser considerar isso, Êxodo 16. Êxodo capítulo 16. Olha o que diz o versículo 4. Esse aqui foi o momento em que o povo começou a murmurar, com saudade do Egito, porque estava com fome. Então diz assim, olha, Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, e se anda em minha lei ou não. Foi ideia de Deus não dar para que eles amontoassem. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que muitos deles amontoaram, guardaram, e no dia seguinte estava cheirando mal e com bicho. Deus está dizendo o seguinte para eles: eu quero ver se vocês confiam em mim todos os dias. Eu quero que você viva um dia depois do outro, e quero ver se você confia em mim todos os dias para te sustentar, para te manter. Então vocês vão pegar um homer, uma porção para cada um da família, uma porção só. Eu vou dar para vocês isso durante o dia, e no final da tarde eu vou mandar codorniz para vocês comer carne à noite. Mas vocês vão guardar do pão, do maná, vocês vão só comer para aquele dia. Não guarda para o dia seguinte. Confia em mim. Muitos deles guardaram, ajuntaram muito, colheram mais do que precisava e deixaram lá, e no dia seguinte amanheceu podre, cheirando mal e com bicho. E o texto que lemos diz claramente: para provar a vocês se vão guardar a minha lei. É um mandamento, confiar no Senhor é um mandamento, confiar no Senhor não é uma opção. Mas ele continua também falando assim: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Versículo 27 aqui de Mateus. O Salmo 39, versículo 5, fala assim: Senhor, tu mediste os meus dias a palmo. Davi estava ansioso para poder saber algumas questões do seu futuro. Ele diz assim no Salmo 39, que dentro dele, o coração dele chegava a queimar, até que ele falou com o Senhor, e ele reconhece que Deus conhece cada passo da nossa vida, cada centímetro, cada milímetro, e ele vai confiar no Senhor, quando ele diz assim: olha, o Senhor conhece, mede a minha vida a palmos, ou seja, o Senhor sabe o dia que eu nasci, sabe o dia que eu vou partir. Como é que eu não vou confiar no Senhor, irmãos? A nossa ansiedade precisa ir embora, quando nós compreendermos essa grandeza. Quanto às roupas, lá mesmo em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, olha o que está dizendo aqui primeiro em Mateus 28, diz assim, Mateus 6, 28. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios dos campos, e eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se só esses dois versículos aqui tivessem ficado do sermão, eu estava lendo ontem pensando comigo, se só esses dois aqui tivessem ficado, a gente já ia saber que Cristo era um poeta.
Um poeta maravilhoso, olha que linguagem, irmãos. Olha os lírios, você quer saber o que é confiar no Senhor? Olha para os lírios. Eles não tecem e nem fiam, mas não pensem que eles não fazem nada, irmãos. A flor de uma planta é a glória de sua existência. Então eles trabalham, a planta, ela trabalha para florescer. Mas ela confia que o Senhor trará o sol, que o Senhor trará a chuva no tempo certo. E ela fica tão linda aí. Outra coisa que nós descobrimos em Cristo é que ele conhecia a lei, conhecia a história de Salomão, sabia como Salomão se vestia, e ele faz uma comparação das vestes de Salomão com o lírio que é jogado no fogo, que cresce hoje e amanhã é queimado. Olha que poético, que maravilhoso. Nós temos dificuldade para conseguir confiar, porque nós perdemos o estado de contemplação. Lembra do que eu sempre falo? Se você se assenta aí e olha para o céu à noite e vê aquelas estrelas, e lê um pouco sobre astronomia, e tem a oportunidade de enxergar assim as estrelas, você começa a pensar, como Deus não está me ouvindo? É muito mais difícil Deus não te ouvir, entender que um Criador como esse não ouve você, do que o contrário. É muito mais difícil. Porque como um Deus que criou todas essas coisas, que sustenta tudo, porque Ele não é como dizem os deístas, não é? Ele não criou tudo e está alheio à criação, Ele criou e nos abandonou. Aqui também não é como o panteísmo, né? Deus é tudo e tudo é Deus, mas nós cremos na emanência de Deus, na participação próxima dEle à sua criação. Ele não só criou, mas Ele também sustenta tudo o que Ele criou. É difícil, é mais fácil falar sobre isso, pregar sobre isso, do que crer nisso, mas é essencial para a nossa vida compreendermos como esse Deus poderia nos abandonar. É impossível Ele não ver o seu choro, é impossível Ele não ouvir o seu clamor, é impossível. É impossível Ele não perceber a sua ansiedade, a sua necessidade, é impossível. É impossível Ele não saber a tempestade dentro de você, os medos que você vive, os medos que eu vivo, é impossível. Agora, como que nós vamos trabalhar isso, irmãos? Como? Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, pouca. Mateus capítulo 13. Versículo 22, sobre essa pouca fé. Essa pouca fé está semeado, irmãos, a isso aqui, está ligado à parábola do semeador, a explicação dela aqui, olha, no versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, diz assim, olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui está a ansiedade, ó. É aqui. Essa pouca fé, ou essa fé pequena, está ligada a onde está o nosso olhar. Para que lado está o nosso olhar? Você que é adolescente que está aqui, porque irmãos, adolescente, criança sofre do mesmo jeito que um adulto, sabia? Os bullying que sofremos na escola, as ameaças que sofremos, dói tanto aqui dentro quanto um adulto que está endividado. Então é importante a gente saber onde está o nosso olhar. Quando aquele salmo diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Entenda que olhar para o monte é um contraponto de onde me virá o socorro. Não é que o meu Senhor vem do monte. Naquele tempo que o salmista salmodiou, ele estava falando sobre os postes ídolos que tinham em cima dos montes. Ele olhava para os montes e dizia, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de um monte, não vem de um ídolo. O meu socorro vem de quem criou o monte, de quem criou todas as coisas. Na verdade, o salmista vai além. E o nosso conceito aqui é esse, onde está o nosso olhar? Onde estiver o nosso olhar, ali vai dizer se andaremos ou não ansiosos. Onde está o nosso tesouro, está diretamente ligado para o lado onde estamos olhando, para a direção onde estamos olhando. A nossa pouca fé está ligada, infelizmente, à escassez do tempo que dedicamos ao Senhor, porque, irmão, se você pega essa Bíblia para ler, não tem como continuar ansioso, irmão. Não tem como. A grandeza de Deus é tão maravilhosa, a Bíblia é um livro que tem remédio para qualquer tipo de enfermidade.
inclusive para a ansiedade. Portanto, não andeis ansiosos, verso 31, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala que assim vivem os ímpios, os pagãos. Eles vivem na luxúria com pensamentos errados, e eles vivem em busca das riquezas para se manter nessa terra. Aqui ele está nos chamando a não sermos assim. Pois os gentios, versículo 32, pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. O Senhor não está alheio à sua criação, Ele não está alheio à sua igreja, Ele entende a nossa luta, a nossa dificuldade, os nossos problemas, mas Ele também sabe que tem certos buracos que nós mesmos cavamos para nós. Como eu disse anteriormente, certos relacionamentos que nós mesmos criamos para nós, certos negócios que nós entramos, certas sociedades que nós fazemos, que não deveríamos ter feito, agora nós precisamos ter paciência para desfazer isso tudo, e leva tempo. Leva tempo, não é de um dia para o outro que nós vamos deixar de ter os problemas que temos, mas a questão não é deixar de ter o problema, a questão é saber quem é que está conosco no meio desse problema, irmão. Uma outra coisa para que você tenha a condição de viver a sua vida sem tanta ansiedade, é criar um lar agradável, um casamento pleno. Não tem nada pior na vida de um homem e de uma mulher, saber que ele está enfrentando os seus dilemas do lado de fora, trabalhando em lugares que está sendo difícil, que ele está ali porque precisa sustentar a casa. Às vezes o filho está enfrentando problema de saúde, o marido ou a esposa também, e de repente quando vai voltar para casa, sabe que vai ter uma inquietude, sabe que vai ter problema, vai ter briga, vai ter discussão, por coisas poucas ou quase que nenhuma. O nosso lar deve ser um lugar que nos acalma, não que nos deixe ligados no 220, o nosso lar tem que ser um lugar que a gente vai ter condição de sentar, de meditar na palavra, de comungar com a família, de chamar atenção. Tem as nossas dificuldades, nossas discussões, isso é normal na família, mas nós temos que ter um lar de paz para deixar de viver essa ansiedade. A esposa tem que entender as limitações de seu marido, e o marido tem que entender as preocupações de sua esposa. Os filhos têm que entender o tempo que nós vivemos agora, e os pais têm que respeitar o tempo de amadurecimento dos seus filhos. Talvez seja o momento de contemplarmos um pouco mais, de olharmos um pouco mais em volta, de percebermos a criação, no sustento de Deus, e percebermos o nosso casamento. Por que era tão bom antigamente e agora vem ficando complicado? Por que o meu lar já foi de paz e agora é um inferno? Situações ou vidas como essa nos levam a surtar, irmãos, como tem pessoas surtando por aí. Mas quando você chega em casa, que você tem um abraço da sua esposa, o carinho da sua filha, dos seus filhos, é tão diferente. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho, de que com todas as lutas, o grande presente que Ele me deu, foram os meus filhos e a minha esposa. Com todas as dificuldades que temos, que enfrentamos como marido e mulher, com o nosso casamento, muito jovens, ainda com 19 anos de idade. Não foi fácil enfrentar tudo o que enfrentamos, e ainda sem ter as ferramentas que tem nos dias de hoje. Na minha época, irmão, que eu casei, não tinha internet. A gente ainda mandava, era pombo correio, enviar mensagem para os outros. Tem muito tempo. Mas é tão bom poder saber que eu tenho a minha esposa, que eu tenho a minha filha, o meu filho. É tão bom ter ouvido do meu filho, como eu ouvi um dia assim, falei, filho, eu queria tanto poder te dar o videogame e tal, ele falou, pai, a gente pode morar debaixo da ponte, desde que seja eu, você e minha mãe. A gente não tinha a Laura ainda, não tem problema, desde que a gente fique junto. É tão bom ver como os meus filhos têm essa coisa de família, a Laura ama, para ela pode viajar, mas não tem nada melhor do que sentar na cama e comer pipoca, nada melhor, e se puder todo dia. Mas é porque não é a questão, não é a pipoca, é o estarmos juntos. Ela me aperta assim, me abraça, quando a gente vai fazer alguma coisa. Ela gosta muito de assistir jogos de vôlei, mas ela quer ser jogadora de vôlei, ela tem 0,5 metro, mas ela não está vendo agora, por isso que eu estou falando. E a gente assiste junto, a gente estava assistindo, ela me abraça, aperta, falou, pai, você vai assistir todo o jogo comigo? Eu falo, vou. Ela, te amo, seu lindo. Eu vejo a alegria nela, aquilo ali me dá, irmãos, isso tira a ansiedade da gente. Ame mais a sua família, abrace mais, beije mais, diga mais palavras que elogiem, cuide um pouco mais do seu marido, da sua esposa.
Cale-se um pouco mais com relação aos problemas, seja um pouco mais condescendente às dificuldades do seu cônjuge. Isso tira também a ansiedade. Mas aqui os gentios não são assim. Ele está assim, olha, pois os gentios procuram todas essas coisas. Que coisas? Eles procuram o tempo todo pelo suprimento, mas eles nunca estão satisfeitos, porque a cobiça é insaciável. Se nós não tivermos cuidado, olha para os nossos jovens. Eles têm um telefone que faz tudo, menos ligar, mas faz tudo, o resto tudo. Mas eles já estão de olho no 14 Pro Max, já pensando no 15, disposto a vender o carro e fazer. O rapaz acabou de começar o trabalho dele, ganhou um salário e meio, todo alegre, ganhou um salário e meio. Ele compra um celular que quase que ele tem que fazer financiamento pela Caixa. Ele usa um tênis que é mais caro do que o carro do pai dele. Como que não vai ter ansiedade no futuro, com uma sociedade que tem nos incentivado ao consumo todos os dias? Como? Não tem jeito. A gente agora só é feliz quando viaja. Não é errado viajar, e eu estou amando essa ideia, mas a gente só é feliz quando faz isso. Não, irmãos, a gente encontra a satisfação dentro de casa, com a nossa família também, na palavra de Deus, porque Ele nos ensina essa simplicidade. Não que vamos viver o tempo todo assim, mas são só os ímpios que buscam por aquilo que eles não têm o tempo todo. Não por aquilo que não têm, por aquilo que não precisam. Então nós não devemos pensar como eles. Mas agora, para concluir, Jesus ele traz aqui, Jesus é impressionante, irmãos. Ele é muito impressionante. Não tem uma passagem bíblica que ele não nos exorte, mas traga a solução. Os pais devem educar assim, sabia? Dizer para o filho não fazer e ensinar a fazer outra coisa. Entende? Meu filho, você não pode ir nessa festa. Eu vou te mostrar aqui uma coisa que você pode fazer para ocupar o seu tempo. Vem cá. Você não vai fazer isso que todo mundo está fazendo, porque você não é todo mundo. Mas eu vou te mostrar aqui uma outra coisa. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês não precisam ser assim. Eu vou te dizer o que vocês estão ansiosos. Eu vou então colocar para vocês um aspecto que vocês podem ter um pouquinho de pressa e desejo e anseio para poder buscar: o meu reino. Concentre tudo isso que você quer dessas coisas no meu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, irmão, não confunda as coisas. Não é tudo o que você quer, é todo o básico para você viver. As outras coisas vão vir porque você trabalha, é conquistador e vai conquistar, e você merece. Mas ele está prometendo aqui que se você buscar o reino, o básico não vai te faltar. Busca primeiro o reino. Ele está te dando uma opção, uma alternativa, que para o cristão não é uma opção, na verdade. Para o cristão é o único caminho a se seguir, para não entrar no aspecto da ansiedade. Buscar em primeiro lugar o reino. O que é buscar o reino, irmãos? Buscar o reino é olhar para o outro, irmão. Buscar o reino não é só orar, jejuar. Vai jejuar, vai orar, isso já tem que fazer. Buscar o reino é olhar para o outro. Sabe quando que a sua ansiedade vai acabar? Quando você conseguir olhar para o outro com empatia e compaixão. Quando você olhar menos para si mesmo, porque nós ficamos ansiosos quando percebemos que temos conquistado pouco, que fulano na minha idade já está com isso, com aquilo outro, fulano tirou carteira com tantos anos, fulano, não, olha um pouco mais para os necessitados também, para você poder ajudar. Comece a se apaixonar pela obra de Deus, comece a se apaixonar, porque se você tem um relacionamento com o Deus da obra, é impossível não se apaixonar pela obra. É impossível não olhar e não considerar as possibilidades que você tem de levar uma palavra de paz. Então buscar o reino. O que é o reino? O reino está dentro de cada um de nós. O reino não é comida e nem bebida, é o que diz a palavra. Então não é nisso que eu tenho que focar. Isso vai acontecer. O reino é algo que está dentro de nós. Quando que o reino cresce? Quando eu evangelizo, quando pessoas confessam a Jesus, é a expansão do reino. O reino não é formado de uma etnia, o reino é formado de pessoas que confessam a Jesus de qualquer nação. Então quando que eu vou buscar o reino? Eu vou buscar o reino quando eu estiver pensando em evangelizar o outro, gastar o meu tempo me preocupando também com o outro. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vou dar a você tudo o que você precisar, para que você continue a sua peregrinação. E ele não está sendo incoerente aqui. Foi exatamente o que ele fez com Israel, com o povo em Israel. Ele havia prometido para o povo de Israel um lugar que manava leite e mel, onde 2 homens eram necessários para carregar um cacho de uva. Mas
Durante toda a peregrinação, ele supriu a necessidade de Israel, toda ela. Israel até podia querer uma piscina ali no deserto, mas Deus dava uma água para beber, refrescante, que saía da rocha. Israel podia estar com fome, Deus mandava o maná. As vestes dos israelitas, como está escrito na palavra de Deus, lá em Êxodo e Deuteronômio também, que as suas roupas cresciam junto com o corpo e que eles nunca trocaram de sapato. O que é isso, irmãos? Que coisa é essa? Tudo que o povo precisou para peregrinar, Deus deu. Mas o povo é como nós. Eles eram ansiosos porque eles desejavam mais do que eles precisavam. Eles já tinham Deus como seu Senhor. Eles já eram cuidados do sol quente e do calor complicado da madrugada. Eles tinham uma roupa para vestir, suas sandálias também. Eu não estou dizendo para você ser conformista, se conformar. Não confunda essas coisas não. Você pode conquistar. Só não faça do seu futuro o seu Senhor. Só não faça dos seus desejos o seu Senhor. Mantenha Cristo, mantenha o nosso Deus como centro da sua vida. E você vai ver a ansiedade esvaindo-se da sua vida. Ele termina dizendo: portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Talvez seja o maior desafio do cristão, é viver sem pensar no amanhã. Vocês vão se casar daqui a alguns dias. Eu imagino a ansiedade das pessoas que vão se casar agora. Eu imagino a ansiedade das pessoas que foram diagnosticadas com uma doença complicada. Eu imagino a ansiedade das pessoas que estão passando por processo de divórcio e etc, e etc. São muitos gatilhos. Mas nós precisamos saber onde está o nosso olhar e descansar no Senhor. Eu percebo que existem técnicas hoje que as pessoas colocam barulhinho de chuva para dormir, água correndo assim, água de rio, né, para relaxar. Eu gosto de ouvir pregações. Geralmente eu ouço pregações de pregadores como Leonard Ravenhill, David Wilkerson, Charles Spurgeon, Josemar Bessa, John MacAllister. E não tem nada de rio tranquilo na palavra desse pessoal. Mas me confronta uma vida de confiança no Senhor. É maravilhoso demais ouvir. Parece que ele está olhando e colocando o nariz assim, o dedo assim no meu nariz e falando assim: olha, aperta o seu cinto. Está chegando o dia que você vai subir. Não se desgaste com o dia de amanhã. Viva agora. Você tem que amar, ame agora. Você tem que dizer que ama, diga agora. Tem que abraçar, que seja agora, porque um dia já não será mais possível. Então, meus irmãos, a ansiedade é baseada na maioria das vezes no que nós construímos. Então, se você construiu uma vida com Deus, como vimos hoje, é bem possível que você vai conseguir ensinar outras pessoas. E a sua casa vai acabar a tensão. Porque pais tensos geram filhos tensos. Pais ansiosos também podem gerar filhos ansiosos. A Laura está desse jeito assim às vezes. A Monique é muito agitada. A Monique é ligada no 220. Quando a Monique fala assim: amor, está precisando fazer tal coisa, é porque já era para ter feito há 2 meses atrás. E a Laura vai seguindo isso. Eu falei: amor, você precisa ser um pouco mais comedida como fala, desse jeito. Porque a Laura está criando esse perfil apavorado, tem que fazer as coisas rápido. Vamos, pai. O colégio dela é 1h15 que fecha o portão. Eu tenho que levar ela para a escola 12h30. Irmãos, eu fico na porta 10 minutos esperando abrir, porque ela quer entrar e quer esperar a professora. Ela quer chegar antes da professora. Eu falei: minha filha, amém. No meu tempo eu não queria nem ver a professora, mas eu ia. É um ponto positivo, mas isso é dado às circunstâncias que nós vivemos hoje. O nosso apavoramento. Monique, anda rápido, você vai atrasar. Eu, falando com ela: você está demorando, você demora para se aprontar. A gente sempre sai atrasado, é por isso. A menina vai ouvindo, e ela vai se tornando ansiosa. Tem vezes que eu vejo ela correndo em casa: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Isso faltando 1 hora para a aula. Meu Deus, eu não passei creme ainda. Meu Deus, eu não pintei o cabelo. Eu falei: o seu cabelo você vai demorar, mas... Então, meus irmãos, a forma com a qual nos comportamos, mas não só por aqueles que estão próximos a nós. Busca no Senhor a saída para essa ansiedade que você está vivendo. É possível vencer essa ansiedade quando olhamos para o Senhor e vivemos no Senhor e confiamos no Senhor. Fique de pé no seu lugar, por favor. Na próxima semana, permitindo Deus, se for esse o texto,
Nós vamos falar sobre se é de fato, o que o Senhor está dizendo, como não julgueis para não ser julgado, para tirar as traves dos olhos, etc. e tal. O que Ele está querendo dizer com isso? À luz das Escrituras e a própria palavra interpreta a palavra, é que nós vamos entender. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Você que está aqui, não fica ansioso para buscar o seu filho lá não, pode ficar tranquilo aí. Feche os seus olhos por um instante, irmão. Com seus olhos fechados, pense um pouquinho. Se você sentar na Praça 7 amanhã, 10 horas da manhã, você vai ver centenas de milhares de pessoas por hora passando por você. Cada uma com um problema que a vida daria para escrever um livro emocionante. E eles vão pensar a mesma coisa sobre você, se é que alguém vai ver você ali, já que nós não temos tempo mais para olhar para o lado. Nessa manhã eu queria te convidar a voltar a contemplar. Quero convidar você a pegar a sua família, levar lá no topo do mundo e sentar lá, e ficar vendo aquele pessoal doido por lá de paraglider, e ficar contemplando todas essas coisas. Quero convidar você a olhar um pouco mais para o céu, para as árvores. Quero convidar você a acalmar agora seu coração, seu batimento cardíaco ficar um pouco mais tranquilo. Quero convidar você a pensar na forma com a qual Deus vai direcionar você a restabelecer a harmonia dentro da sua casa. Respira fundo, irmão. Não estou fazendo técnica nenhuma aqui não. Estou te chamando para você respirar um pouquinho fundo e entender que cada coisa em seu devido lugar, basta cada dia o seu próprio mal. Fuja das confusões, fuja das contendas, fuja daquilo que vai te gerar ainda mais problema. Com seus olhos fechados, tem irmãos que vêm trabalhar comigo e falam na igreja, falam: pastor, eu quero servir nessa área, eu estou percebendo. Eu falei: irmão, você já está nessa área, você é ansioso, é apavorado, você não vai dar conta agora. Calma um pouquinho. Pastor, vamos começar tal projeto? No tempo certo, irmão. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui nesta manhã conosco, está vendo a dor de muitos de nós que estamos aqui por causa da ansiedade. Tem pessoas aqui que a carne parece que vai descolar dos ossos, que chega a tremer as mãos e as pálpebras ficam latejando de ansiedade. Tem pessoas aqui que estão tendo problema de agredir os seus filhos por falta de paciência, dizer palavras ríspidas ao seu esposo, à sua esposa, por falta de paciência e ansiedade. Tem pessoas aqui que os problemas fizeram dela o que ela não é. Pessoas que se tornaram mais grosseiras, pessoas que se tornaram mais agressivas, mais ignorantes, por causa de uma circunstância. A esposa está com medo até do marido, mas na verdade o marido, pai, ele está tentando resolver o problema e não está conseguindo. Eu quero pedir ao Senhor para que ele seja sincero e procure ajuda, porque senão ele vai perder a casa dele, ela vai perder a família dela. Que a igreja seja um lugar que não gere mais ansiedade, que fica dando só trabalho para as pessoas, mas um lugar onde as pessoas encontrarão a paz de Cristo. Que as pessoas possam encontrar tempo para poder pensar e refletir, como Paulo, que ficou 14 anos aprendendo do Senhor antes de iniciar, como Moisés, que por 40 anos ficou em Midian, meditando em tudo antes de começar, como Davi, que apacentava ovelhas e teve tempo para contemplar a criação. Dai-nos essa oportunidade, Senhor. Ensina-nos uma vida em que possamos glorificá-lo com a tranquilidade e a paz. Não é que nós vamos nos tornar inertes e lerdos e lentos, nós só iremos fazer com mais afinco aquilo que fomos chamados para fazer. Por isso essa manhã, eu oro pedindo ao Senhor, para que direcione cada irmão e cada irmã que está aqui, que eles possam abandonar o que tem sido peso para eles, que eles possam abrir mão, deixar de lado aquilo que eles pensam que vai enriquecer a vida deles, mas está trazendo só tormento, só dificuldade, só problema. Que o Senhor ensine os nossos irmãos a entenderem os tempos e as épocas dos investimentos, do namoro, do noivado e do casamento. Deus, ensina para nós que estamos aqui a deixarmos esse monte de empreendimento que temos e nenhum deles está dando conta de nos sustentar. Ensina a focar naquilo que o Senhor separou. Ensina-nos a sermos menos egocêntricos e a pedirmos mais ajuda. A oração que nós fazemos é um clamor, é uma necessidade que a igreja tem. Irmãos, que nós estamos pulando de igreja em igreja porque não temos paciência para lidar com certas circunstâncias dentro da congregação. Isso é problema, Deus.
porque nenhum lugar vai estar bom o suficiente, e continuaremos pulando, sem nos firmarmos, e nunca iremos servir ao Senhor como fomos chamados. Tem misericórdia desse casamento, deixa esse pai olhar para esse filho com um olhar de ternura, para que esse filho possa retribuir esse mesmo olhar. Dá para os nossos irmãos a condição de passear um pouco, de ir para algum lugar, sentar e deixar o tempo passar, junto com pessoas que nos amam, que estarão conosco até o final, ainda que todos nos deixem, eles vão continuar com a gente, e às vezes nós passamos mais tempo em uma quadra de futebol, em um campo de futebol, do que com aqueles que não nos deixarão. Nos ensina para que possamos dar o devido valor a essas pessoas que fazem do nosso lar um lar de paz, em nome de Jesus, amém.